há um clima que não parece estar dos melhores ou do melhor ali na família Bolsonaro. O ex-presidente tem externado aliados certa preocupação com as manifestações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O deputado está licenciado, está lá, segue irredutível em se lançar como candidato à presidência da República e isso tem desagradado ao pai. Jair Bolsonaro, que está proibido de falar com o filho, avalia até enviar o interlocutor aos Estados Unidos para que converse com Eduardo Bolsonaro numa tentativa de moderar o tom, principalmente nesse momento em que há o debate sobre o projeto da anistia, que deixa meio que ser de anistia para um projeto de dosimetria que pode beneficiar Jair Bolsonaro. Então, a depender de como essas manifestações aconteçam, dos ataques inclusive a parlamentares por causa da PEC da blindagem e outras situações que Eduardo Bolsonaro chama de vassalagem e etc., Eduardo Bolsonaro fala, bom, mas será que não é melhor ficar quietinho agora, esperar o que vai acontecer, se pode haver algum benefício para o próprio ex-presidente e depois se continua esse discurso mais estridente? Como é que se avalia essa situação, hein, Alan Gani? Pois é, são estratégias diferentes. Me parece que Jair Bolsonaro, pelo que saiu na imprensa, está mais comedido em relação a essa questão, busca o caminho da negociação por meio dos seus interlocutores, né? Leia-se Valdemar Costa Neto, entre outros. Já Eduardo Bolsonaro entende que não há mais espaço para a negociação e ele foi para um ponto de tudo ou nada, de não retorno, né? Até me parece que a decisão dele de ir para os Estados Unidos é sem volta. Ele entende que não há espaço, ou seria muita ingenuidade da parte dele, embora o discurso político vá numa outra direção, mas faz parte de que ele seria candidato aqui, que voltaria ao Brasil. Tem uma investigação da PGR em cima dele, e me parece que o establishment não o deixaria ser candidato. Então, parece que ele fez essa opção de ir para o tudo ou nada, de pressionar as autoridades americanas. Agora, é claro que isso vai gerar uma divergência. O que é melhor, no final das contas, para reduzir a pena de Jair Bolsonaro ou, evidentemente, até uma possível absolvição, né, que ele tenha a sua liberdade de volta. Felipe Monteiro, você entende que a estridência de Eduardo Bolsonaro possa significar um tiro no pé do próprio pai? Não, certamente, Cine. O Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, está tendo posturas muito erráticas, no geral. Não é? E nem digo em relação a comemorar a tarifa do Trump em relação ao Brasil. Eu digo nas críticas em relação ao aliado do Bolsonaro. Né? Ele bate de frente com o Valdemar de Costa Neto, critica e muito, né, o Tarcísio de Freitas, dando a entender que o Tarcísio é traidor, e o Tarcísio é o nome, querendo ou não, que a direita, de certa forma, está articulando para colocar como candidato à presidência da República. Ou seja, posturas muito erráticas, críticas todo momento em relação aos aliados do Jair Bolsonaro. E isso está fazendo, de certa forma, a direita ficar ainda mais desarticulada. Isso é ruim para a direita, isso é ruim para o Bolsonaro. Então, de certa forma, sim, a postura do Bolsonaro acaba prejudicando o pai. E para você, Bruno Musa? Sim, a gente foi crítico aqui àquela divulgação da conversa privada de pai e filho, em que houve um xingamento, que eu acho que foi realmente uma jogada política, assim, você deixar público uma conversa privada. Não tinha... falando pro pai, né, eu tô me ferrando aqui, e se xingou ele, ajuda, exato, mas eu acho que, enfim, aquilo foi muito errado, mas na sequência disso tudo, fica bastante claro o que parece, sendo tudo isso verdade, que a relação entre eles está muito mais do que estremecida, né? E eu acho que sim, ele acaba por prejudicar. Veja, ele está nos Estados Unidos, apesar de, mesmo que ele quisesse estar aqui, ele está lá junto com a família. O pai está preso, até o momento condenado a 27 anos. Então eu acho que caberia também, se o pai está pedindo, se o próprio Jair está pedindo, uma certa solidariedade com relação ao pai e falar assim, beleza, vamos te ajudar nesse ponto, além do que é o que o próprio Felipe falou. Se a própria direita começa a ser desarticulada por conta disso, cria um problema maior, abre caminho para uma reeleição do Lula, que pode ser trágico para o Brasil mais 4 anos disso. Né? Aquela mensagem foi bastante polêmica mesmo, né? Quando ele falou para o próprio pai, e isso acabou expondo. É lógico, né? Há uma conversa, como uma conversa familiar, e a gente não sabe como é que o nível da conversa pode chegar, mas é que ele falou muito palavrão ali para Jair Bolsonaro e isso pegou muito mal, né? Não, TNC, seu ingrato. E veja, seu ingrato do Carvalho. Se ele, de fato, Eduardo Bolsonaro, ficar de fora da política, perder o seu mandato, eu vejo que ele se tornará um ativista ferrenho na oposição lá
nos Estados Unidos. O papel dele vai ser de um forte ativista, né? Teria outro caminho, né? Mas eu quero saber de vocês também se toda essa movimentação, com uma possível indicação de Jair Bolsonaro de que é melhor ele fechar a boquinha por enquanto, isso não, digamos, enfraquece a atuação dele lá, diferentemente de fortalecer. Você não entende, Acho que sim. Bruno Murta? Acho que sim, porque o papel dele é o que o Alan falou. É como se ele estivesse lutando sozinho agora. Exatamente. Se ele assumiu esse ativismo e se o próprio pai está pedindo para ele, baixe a bola, partindo do pressuposto que é verdade, isso tudo está sendo noticiado, porque, claro, né? Todas essas informações são baseadas em articuladores, em aliados, em pessoas que estão ali ao redor, mas é muito difícil você conseguir ouvir isso diretamente da própria família. Nós já vimos alguma movimentação, por exemplo, do senador Flávio Bolsonaro, de pedir certa moderação, de tentar explicar depois uma fala mais rude ali do irmão Eduardo Bolsonaro, mas nada que simbolizasse, digamos, Jair Bolsonaro vir a público e dizer, eu discordo do que meu filho está fazendo, por exemplo, né? Não, pois é, mas se ele assumiu esse papel de realmente do ativismo e se ele passa a ser enfraquecido, aí a atuação dele passa a ser mais marginal, né? Então é inevitável isso.